Olá, tudo bem? Ontem o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, autorizou a Ucrânia a utilizar mísseis ATACMS, que tem um alcance de 300 quilômetros, para atacar bases militares e linhas de suprimento dentro do território da Rússia. E isso realmente é uma mudança significativa na política dos Estados Unidos, que até hoje sempre, por um lado, apoiou a Ucrânia, mas nunca apoiou o suficiente para que a Ucrânia conseguisse ter uma vitória decisiva contra a Rússia, né? Na verdade, resultando em uma guerra de exaustão que é das piores que existem, porque a quantidade de pessoas que morrem é demais, é violento demais. E é por isso que se diz exaustão, é quando se exaurem todos os recursos de um dos lados e daí acaba então um dos lados acaba dizendo que ganhou a guerra, que é algo parecido com o que foi no Vietnã. Os Estados Unidos não ganhou a guerra do Vietnã, os Estados Unidos saiu do Vietnã. Se a gente olhar os objetivos políticos ao que os Estados Unidos se propôs na guerra do Vietnã, quem ganhou foi o Vietnã e ganhou por exaustão. Os Estados Unidos não aguentou mais e saiu, mas a quantidade de gente que morreu foi completamente absurda. O que levou os Estados Unidos a mudar isso? Sobretudo levando-se em consideração que o presidente Trump vai assumir basicamente em 2 meses, no dia 20 de janeiro. Então Biden tem o quê? 7 semanas, 8 semanas de governo. Por que ele não fez isso antes? Por que apenas agora? A primeira resposta é que isso tem a ver com o envolvimento dos soldados da Coreia do Norte na guerra. E esse, então, portanto, é um recado não apenas para a Rússia, mas é um recado para outros países que têm interesse fazendo essa coligação anti-Ocidente de países autoritários, dando um recado bem claro que se vocês se envolverem nessa guerra, os Estados Unidos vai escalar. A segunda questão é o ataque que a Rússia fez contra a estrutura de energia da Ucrânia com drones. Foi um ataque massivo há poucos dias atrás. Apesar dos dois países, tanto a Ucrânia como a Rússia, terem tido conversas para que esse tipo de ataque não ocorresse, porque quem sofre é a população civil. Mas isso é parte da doutrina militar da Rússia. Eles chamam de guerra de sexta geração, foi desenvolvida pelo general Shevchenko nos anos 90. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo explicando isso, vocês deixam um comentário, eu farei com muito prazer. E a terceira questão também tem a ver com a esperança que o Reino Unido e daí a Alemanha deixe os ucranianos utilizarem também os seus sistemas de armamento mais distantes. E para comparar, para vocês terem uma ideia, um morteiro normal tem um alcance de mais ou menos 40 quilômetros, mas custa barato, por outro lado. Os mísseis, os HIMARS, que a Ucrânia vem utilizando, têm um alcance, eles podem chegar a mais ou menos 400 quilômetros de alcance, mas os que a Ucrânia tem chegam mais ou menos a 90 quilômetros. Esses custam mais ou menos $450 mil cada um. Agora, esses mísseis, o ATACMS, eles tem um alcance de até 300 quilômetros, eles são super eficazes porque eles são lançados de plataformas móveis. Agora, cada um custa $1,5 milhão. Isso é importante para entender por que essa atitude dos Estados Unidos não é exatamente uma atitude que deve resultar em uma grande escalada. Não só esses mísseis são caros, mas também não tem muito. Dessa forma, apesar da Ucrânia já ter executado um ataque contra solo russo hoje, não se tem certeza quantos mísseis a Ucrânia tem no arsenal primeiro. E a segunda questão é se os Estados Unidos vão se dispor a entregar mais mísseis para a Ucrânia, esses mísseis ATACMS, sobretudo pelo seu custo e por não ter muito. Só que, apesar disso, a Rússia vem sendo bem estridente. A Rússia, por exemplo, hoje de manhã o presidente Putin assinou a nova versão da doutrina nuclear, que deixa bem claro que a Rússia
tem o direito de utilizar armas nucleares em caso de um ataque com armas convencionais. Essa é uma mudança importante, porque até hoje na doutrina estava escrito que a Rússia usaria armas nucleares no caso da existência do Estado está ameaçada ou como retaliação a um ataque nuclear. Essa questão nuclear, e tem essa pergunta, a Rússia vai nuclear agora por causa dos Estados Unidos terem autorizado a Ucrânia a utilizar esses mísseis? A resposta é não, e na verdade eu não tenho muito medo disso. Primeiro de tudo porque, como eu já discuti num vídeo anterior, eu vou colocar o link na descrição, a China e a Índia, que são dois parceiros importantes da Rússia, não querem, a China já disse claramente para a Rússia que não é para utilizar arma nuclear. Consequentemente, seguindo a doutrina de escalar para desescalar, a Rússia provavelmente, se a Rússia for usar uma arma nuclear para mandar uma mensagem para o Ocidente, será fazendo, por exemplo, um teste dentro do seu próprio território, ou então fazer um exercício militar onde usam uma arma de baixa potência no nível tático, ainda sem nuclear. Mas uma guerra nuclear, como nos filmes, onde acaba o mundo, isso certamente, ainda nesse momento, a gente não pode falar nisso. E eu espero que a gente jamais chegue. O que me preocupa muito mais do que esse tipo de teste nuclear, ou então fazer uma demonstração num exercício em algum lugar remoto, é que a Rússia pode passar tecnologia não só nuclear, mas arma química, arma biológica para a Coreia do Norte, ou então para grupos da África. E isso realmente causaria uma desestabilização muito maior do que simplesmente usar um míssil nuclear de baixa potência na Ucrânia para mandar uma mensagem. Isso sim tem uma capacidade de desestabilização global muito significante e isso me deixa com receio, sim. O grande problema nessa história toda é que a Rússia fica usando essa chantagem nuclear já faz anos, desde 2014 na verdade, e é como a história do Pedro Lobo, do Prokofiev. Chega uma hora em que não acredita mais, que o lobo está ali, vamos dizer, a guerra nuclear está ali, mas ninguém acredita, porque o tempo inteiro, o lobo, a guerra nuclear, a guerra nuclear, a guerra nuclear. E dessa forma, o poder de dissuasão nuclear diminui e isso pode resultar na diminuição da credibilidade da dissuasão nuclear russa e isso sim pode ser um problema no nível estratégico muito grande. Agora, esses mísseis, essa autorização de utilizar esses mísseis em território russo vai resolver o problema da Ucrânia? Não vai. Não vai fazer com que a Ucrânia ganhe a guerra, sobretudo porque o número desses mísseis é limitado. E isso a gente pode entender muito mais como uma mensagem dos Estados Unidos, tanto para a Rússia como para a Coreia do Norte, nesse momento, ou qualquer outro país que queira se envolver nessa guerra, é que uma escalada por parte deles tem resultado uma escalada por parte do Ocidente. E segundo, também, para dar uma margem de manobra maior para o Zelensky depois que o Trump assumir a presidência, pois o Trump já deixou bem claro que ele quer paz e que vai promover negociações de paz o mais rápido possível. E a grande questão é quais são os termos dessas negociações de paz. Esses mísseis, por darem uma certa vantagem tática para a Ucrânia, podem dar também uma possibilidade de negociação maior. Que começo de semana, hein? Vamos esperar que as coisas se acalmem, que as coisas melhorem, pois esse século XXI está ficando doido demais. Boa semana para vocês. Um abraço, assine o canal, dá um like e até a próxima.